Olá, eu sou a Nani Belim, fotógrafa de newborn na cidade de Cascavel, e hoje eu vou estar mostrando para vocês como acalmar o bebê. Eu estou aqui com a Sofia, a nossa boneca, e ela vai estar sendo o nosso bebezinho de hoje, mas ele vai ficar quietinho, tá? Mas eu vou estar mostrando o que a gente faz, o que a gente deve fazer para acalmar o bebê nas nossas primeiras sessões e levar para todas as outras próximas sessões, beleza? Normalmente, quando a gente pega o bebê do colo dos pais, a gente pega eles assim, né? A mãe normalmente nos entrega ela de barriga para cima e tal, salvo alguns casos. E a nossa primeira reação é o quê? Acolher o bebê junto a nós. Então eu acolho o bebê, deixo ele bem juntinho a mim, certo? E eu gostaria também, além de mostrar essa tática que a gente usa, que é natural já pra gente fazer isso, que seria falar um pouquinho sobre amamentação. Eu sou mulher, não sou mãe ainda, então eu consigo apenas acalmar o bebê colocando ele junto ao meu colo. Mas, futuramente, quando eu tiver os meus filhos e tal, que eu estiver amamentando, esse será um movimento que provavelmente eu não conseguiria acalmar o bebê. Por quê? Eles têm um reflexo de sucção, principalmente com o cheiro do leite. Então, quando eu entrego o bebê para a mãe, a primeira coisa que o bebê faz é procurar o seio materno para estar sugando, para estar se alimentando, ou apenas ter aquele chamego da mãe. E como eu não tenho cheiro do leite, eu não tenho essa parte mãe, então eu consigo acalmá-lo apenas colocando ele aqui. Mas, digamos que a nossa bebê, ela é uma bebê bem braba, ela tá chorando bastante, então eles têm o reflexo de se empurrar do nosso colo também, mas aqui ela está bem segura, tanto nos braços como nas pernas. As pernas normalmente a gente enrola elas aqui, ó, deixando junto, e os bracinhos eles ficam por dentro. Ah, Nani, mas na hora de colocar o bebê assim não é fácil, realmente não. Por isso que quando a gente já pega, a gente já acalenta ele certinho, e se precisar a gente segura os bracinhos com uma mão, as perninhas com a outra. Mas não tá parando de chorar de jeito nenhum. E agora? O que eu faço? Devolvo pra mãe? Saio correndo? O que eu faço com a criança? Então vamos lá. Próxima dica, se o bebê não se acalmar apenas no aconchego do seu colo, é chacoalhar o bebê, que é o chacoalhar andando. Nani, mas a mãe não quer que chacoalhe o bebê. A gente tem que ensinar eles também que o bebê passou 9 meses, 8 meses, ou quantos meses passaram dentro da barriga da mamãe, chacoalhando. Porque conforme a mãe andava, o bebê chacoalhava junto. Então é natural que ele se acalme quando a gente chacoalha o bebê. Então é natural que a mãezinha do dia da sessão, do dia do newborn, pode te questionar sobre isso. E aí você já tem que estar com a sabedoria em dia, com o conteúdo em dia. Que é que o bebezinho dentro da barriga estava sendo chacoalhado todo momento, e aí ele se acalma nesse chacoalhar. Que você fará isso apenas durante a sessão newborn. Assim que terminar, a mamãe não precisa mais chacoalhar o bebê. Ela pode acalmar ele do jeitinho que ela preferir, ok? Não acalmando o bebê ainda, a gente tem a técnica do chiado, que também faz parte lá do útero da mãe, lá do útero onde o bebê estava. Que o chiado nada mais é que o nosso Esse barulho, ele era muito mais intenso no útero da mãe. Então lá dentro ele é um lugar apertado, quentinho, aconchegante, chacoalhando e barulhento, do jeitinho que a gente está fazendo aqui. Então é esse jeitinho que a gente vai fazer na sessão newborn. O newborn muitas vezes ele é a volta do bebê para o útero, porque a gente faz todo esse movimento, esse processo, esse cuidado de como se ele estivesse lá dentro de novo. A única coisa no enrolar do bebê no wrap e tudo mais é que a gente não mantém o rostinho, a cabecinha baixada entre o tronco e as perninhas, que era o jeito que ele estava no útero. Mas aqui a gente mantém ele em pé, né? Se precisar, logo depois de uma mamada também, a gente já tá acolhendo o bebê, fazendo ele dormir e, né, acalmando caso ele esteja desesperadamente chorando.
Quando o bebê tem cólicas, normalmente eles se empurram muito com as perninhas. Então, tanto para cima quanto para trás, o bebê ele vai se empurrar quando ele tem essa cólica. Então, eu dou a mesma dica, que é deixar as perninhas encolhidas atrás, na barriguinha do bebê, segurá-las. E assim, não é apenas um segurar fraco, é um segurar apertadinho, aconchegante, firme, principalmente firme. Porque o segurar com medo, aquele segurar de qualquer jeito, além de transparecer para os pais que você não sabe pegar no bebê, você tem medo disso, o bebê vai sentir isso e o bebê vai chorar muito mais, por mais que você faça todas essas técnicas. Então, essa parte do segurar o bebê firme e mantê-lo firme no colo seu é super importante para você estar transparecendo essa parte que você sabe segurar o bebê, que você sabe acolher ele. E aí nós temos a parte onde a gente precisa às vezes fazer o bebê dormir, porque nem sempre o bebê dorme no colo da mãe, no braço da mãe ou mamando. Ou o que acontece? O bebê acorda no meio da sessão e ele não dorme. Muitas vezes a gente acolhendo ele no peito, pode ser que ele fique, mas ele não dorme também. Aqui eu coloquei a Sofia de barriga para cima e eu também consigo acolhê-la com as perninhas e os bracinhos juntinhos. Tem variações de tamanhos de bebê sim, tem os bebês de 2 quilos, tem os bebês de 4 quilos, mas a gente consegue sim fazer essa segurança do bebê aqui, ó, de barriga para cima e chacoalhando o bebê aqui. E ele bem aconchegado e acolhido. A gente também pode segurá-lo de ladinho, sempre segurando a parte aqui da cabecinha dele, onde ele vai estar com o corpinho todo no nosso braço e no nosso peito. Essa é a parte também que eles se acalmam bastante quando eles estão de lado. E a gente continua no chiado e chacoalhando o bebê. Assim ele se acalma. Esse é mais um dos métodos para acalmar o bebê. Ai, mas o bebê não tem jeito de jeito nenhum para fechar o olho. Vocês já ouviram falar que no carro, às vezes, o bebê empacota rápido? Então, porque ele vê as coisas se movimentando e ele não consegue acompanhar com o olhar. E ele acaba fazendo esse movimento assim, ó, dos olhos. Põe em preto e branco isso daí depois. E aí é onde a gente faz esse mesmo movimento com o bebê, rotacionando ele, segurando o bebê de ladinho ou de barriga para cima e virando ele de um lado para o outro. Ele vai fazer esse mesmo movimento do olho e vai acabar induzindo ao sono, induzindo a dormir o bebê. E mais uma dica para o bebê entrar mesmo no sono, que é você passar o dedinho entre os dois olhinhos em cima do nariz, no meio da sobrancelha. A minha Sofia vive de olho fechado, então ela não tem a sobrancelha, tá? Disfarce. Mas a gente vai passando o dedinho aqui, enquanto a gente chacoalha o bebê, enquanto a gente faz o chiado para ele se acalmar, e aí eles normalmente vão dormindo. Muitas vezes pode acontecer a gente estar colocando o bebê na pose, principalmente do baldinho ou no puff, como vocês virão nos próximos vídeos, com o bebê de verdade também. O bebê não se acalma quando a gente coloca, então muitas vezes acontece o quê? Posiciono o bebê, tô aqui segurando principalmente a parte da cabecinha do bebê, né, a parte da coluna, e eu tô chacoalhando o bebê e fazendo chiado. Nessa hora é muito importante eu ter assistente junto, que ela também tá me auxiliando com o bebê aqui atrás, segurando o bebê ou passando a mão aqui no olhinho dele, porque às vezes o bebê tava lá dormindo profundamente e ele apenas acordou porque deu um espasmo ou saiu do sono, daquele sono mais pesado e teve essa transição e aí ele deu uma acordada. Então, até a gente acalmá-lo, a gente não precisa tirá-lo da pose. A gente pode acalmar chacoalhando o balde. Vou contar pra vocês que vai ficar pesado, porque é balde, é o bebê, dependendo dos quilos do bebê. Às vezes a gente coloca um posicionador, dependendo do
posicionador, ele é pesado. Então, a assistente nessa hora, ela é bem significativa e importante. Que eu adoro repetir a palavra importante, vocês estão sabendo, né? Nessa hora, é bacana a gente ter ela auxiliando, pelo menos para passar a mãozinha, se a gente tá segurando o bebê aqui ou segurando o bebê aqui. Certo? Essa pega da cabecinha do bebê aqui é onde a gente vai pegar mais ou menos na mandíbula, na bochecha do bebê. Então a gente não vai estar apertando essa parte onde normalmente fica aberta e tudo mais. A gente vai estar segurando ele firme aqui, na parte da mandíbula, e segurando os bracinhos já na pose. Então isso facilita muito quando a gente está fotografando e o bebê acaba ficando acordando ou chorando, alguma coisa assim, e a gente precisa acalmá-lo. Mas vejam que essa pega no bebê, eu aproximo bastante a minha mão da boca do bebê. Nessa hora, provavelmente a gente precisa da chupeta, que auxilia bastante. E aí ela auxilia, a gente consegue segurar a chupeta, segurar os bracinhos, o bebê confortável e a gente chacoalha o bebê. A gente pode até mesmo colocá-lo de lado, se precisar, se ele se acalma mais. Segurando o bebezinho corretamente na pose de ladinho. Cabeça bonita. Não chora. Se nada acalmar o bebê, ou se você perceber que o bebê ele é difícil, ele é um bebê que não se acalma, sem estar enroladinho e tudo mais, a gente pode estar enrolando ele no wrap, chorando ou às vezes resmungando. Normalmente quando a gente acalenta eles já diminuem aquele desespero, aquele choro. Mas também a gente tem que saber identificar esse choro. E aí, é fome? E é cólica? E esse choro é do quê? Ele quer só um aconchego? Ele tá se sentindo desprotegido? Então tudo isso a gente vai estar aprendendo nos vídeos futuros também. E a parte do enrolar no wrap, que é, nossa, é essencial para o bebê com mais dias de vida, ou até mesmo com os bebês nos primeiros dias de vida, que acalma super eles, enrolando bem certinho no wrap, que eu também vou estar mostrando nos próximos vídeos. Então fiquem ligadinhos, que por hoje é isso, e a gente vai estar postando logo mais sobre essa parte do enrolar no wrap. Tchau, tchau!